Olá, você está no canal Detetive TJ. Não saia sem deixar o like e se inscrever no canal. Compartilhe para ajudar outras pessoas a conhecer o outro lado que apóstatas escondem de todos. Neste vídeo, gostaríamos de falar sobre as incoerências dos opositores que acusam a Torre de fazer investimentos em setores que condenamos com recursos das contribuições dos irmãos. Primeiro, veja a incoerência. Segundo eles, a Torre investe em vários setores, como armamentos, indústria do entretenimento, indústria do tabaco, de cigarros. Eles próprios, quando usam esse suposto extrato de investimento, que é um investimento em um fundo, não é investimento direto da Torre, eles dizem que o fundo, um deles foi a Henrietta, uma senhora que não se sabe se foi testemunha de Jeová ou não, ainda na década de 40, 50, que deixou um valor investido em um banco, em um trustee, que é um administrador fiduciário, em nome da Torre. O recurso não veio de contribuições dos irmãos, e sim de uma doação que essa senhora fez. Outro caso que um opositor usa muito para dizer que a Testemunha de Jeová investe em indústria de armas, na verdade trata-se de royalties de um motor que um irmão que era Testemunha de Jeová do Canadá criou, um motor que foi vendido para o grupo Boeing. Então a Torre recebe anualmente royalties dessa invenção desse irmão. Então, de novo, o recurso não é da contribuição dos irmãos. A Boeing, ela fabrica aviões, é a atividade principal dela, aviões de carreira. Tem a divisão que fabrica caças e armas, outras armas como mísseis. Como a Embraer aqui no Brasil também tem, ela fabrica pequenos caças, como a Airbus, que são estou falando das maiores fabricantes da aviação. A Airbus, que é francesa, também tem a divisão que fabrica caça de guerra lá na França. A Torre, então, não deveria receber esses royalties, porque a empresa tem uma divisão que produz arma de guerra. Seria essa a visão do opositor. Mas veja, será que um evangélico que é agricultor, ele vai deixar de ser agricultor porque o produto que ele cultiva vai ser vendido em um prostíbulo na cidade, vai para o supermercado, vai fomentar de alguma forma atividades ilícitas, não é? Na visão tosca do opositor, qualquer atividade econômica que eu faço, ela está errada, porque de alguma forma vai beneficiar lá na frente algum setor, já que a economia ela é toda integrada. Uma testemunha de Jeová, assim como um evangélico, não trabalharia em um prostíbulo, numa casa noturna. Mas qual o problema de um empregado, testemunha de Jeová evangélico, de um supermercado, ser designado para entregar alimentos lá naquele local? Aí ele evitaria, porque o fato de entregar alimento, bebida, ele vai estar contribuindo para o funcionamento daquele ambiente, que ele não iria lá ou não trabalharia diretamente. Então há uma diferença muito grande. Agora vamos adentrar um pouco em como funciona o mercado financeiro e como funciona um fundo de investimento. Um fundo de investimento, ele é um condomínio com recursos de vários investidores, e o administrador ou gestor, aqui no caso no Brasil, eles vão cuidar de selecionar os ativos para fazer os investimentos. Exemplo, o índice Ibovespa, que o nome agora é B3, a antiga Bolsa de São Paulo, Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje é B3, tem um índice chamado índice Ibovespa. O que é o índice Ibovespa? É uma carteira teórica com aquelas ações que são mais negociadas, as mais líquidas, e elas compõem um índice. Quando a televisão divulga que o índice Ibovespa subiu 3%, significa que uma carteira com ações, cada uma com um peso, por exemplo, Petrobras tem um peso 10 nessa carteira, é 10% da carteira ações da Petrobras.
Até uns anos atrás, a Souza Cruz, ela participava do índice Bovespa com 0,5% do total do índice. O que significa o seguinte: qualquer pessoa que foi em um banco e investiu em um fundo atrelado ao Ibovespa, em algum momento o banco ele pode ter comprado ações da Souza Cruz, ou seja, não há uma ingerência, não há participação do cotista no fundo. O administrador e gestor são as pessoas que decidem que investimento. Aí o que acontece? Em 2015, 2016, a ação da Souza Cruz, porque ela, pela baixa movimentação, pouca liquidez, poucos negócios na bolsa, ela foi extinta. A bolsa, ela avalia a cada 4 meses as ações que entram, as ações que saem. Então hoje a Souza Cruz ela não mais faz parte do índice Bovespa desde 2015, o que significa qualquer gestor de fundo que tinha Souza Cruz em um determinado fundo de investimento, ele teve que tirar aquela ação. Se o fundo ele está atrelado ao Ibovespa e aquela ação não faz mais parte do índice, ela tem que ser tirada. Pode voltar lá na frente, mas não há uma ingerência do cotista. Então qualquer evangélico, católico, testemunha de Jeová que investe em dinheiro em ações em um banco pode correr o risco de no fundo de investimento o gestor comprar algum ativo. Ele não tem controle sobre isso. Os opositores eles invertem proposital ou por desconhecimento alguns fatores. Um deles diz que a Torre tem 7% do JP Morgan, do banco JP Morgan. O banco JP Morgan ele é avaliado em quase 500 bilhões de dólares. 7% disso, digamos aí, estamos falando de mais de 35 bilhões de dólares. Segundo eles, a Torre é dona de 7% do conglomerado JP Morgan. Se a gente transformar isso para real, nós estamos falando de mais de 200 bilhões de reais. Então, segundo os apóstolos, a Torre tem só no JP Morgan mais de 200 milhões de reais. Mas não é essa mesma Torre bilionária que anda vendendo o Salão do Reino porque ela está falindo? Não são os membros do corpo governante 8 velhinhos analfabetos? Ora, na questão dos investimentos, são gênios das finanças, porque, segundo eles, tem até investimento em paraíso fiscal. Como se alguém ter algum investimento nas Bahamas fosse algum crime. De novo, desconhecimento do mercado financeiro. Hoje em dia, até um fundo de previdência do município de Hortolândia pode investir em um ativo lá no exterior. A legislação brasileira hoje já permite investimento no exterior através de um fundo multimercado ou outros. Então é uma tremenda bobagem, desconhecimento, porque existe fundo, principalmente nos Estados Unidos, às vezes você compra a cota de um fundo que ele investe em vários outros fundos. Então o JP Morgan, você pode investir em um fundo desse banco, só que ele parte do investimento ele dilui, ele pode estar trazendo uma parte para investir aqui no Brasil, uma ação da Petrobras, da Vale, pode mandar um pedaço lá para a Europa, para o Japão, para as Ilhas Bahamas, que às vezes tem vários bons fundos, aqueles fundos de risco, né? São fundos agressivos, como se chama. Então isso tudo é possível e não há nada de ilegal nisso. A Torre, propositalmente, ela não está levando dinheiro para Bahamas e investindo lá em paraíso fiscal, como ele dá a entender. Bom, nas contas deles, a Torre é uma sociedade bilionária. Só no JP Morgan teria mais de 200 bilhões de reais. Mas está falindo, porque está vendendo salões, porque ela está falindo, ela tem que pagar contas, ela não tem receita. Outro fator é que, segundo eles, a Torre desincentiva as pessoas a estudarem, e a pessoa que não estuda ganha menos. Mas há um contrassenso nisso, não tem um paradoxo? Se a Torre incentiva as TJs a não estudarem, ter uma vida simples, mas eles querem o dinheiro, não seria mais lógico, então, o corpo governante, os 8 velhinhos gagás, como eles dizem, incentivar as TJs a prosperarem na vida, porque elas prosperando na vida teria mais dinheiro para dar para eles, não é? Não é assim que funciona? Acho que tem uma tremenda incoerência.
Um outro ponto que eu queria ressaltar da incoerência dos opositores, já que o negócio da Torre de Vigia é dinheiro, por que a Torre nunca cobrou e permitiu propaganda no seu material? Pensem bem, a Sentinela era a revista mais distribuída e impressa no mundo. Quanto valeria propaganda de uma Coca-Cola, de uma Pepsi, de um McDonald's na revista mais distribuída no mundo? Qualquer marca global iria pagar para ter uma capa, uma contracapa, mas as Simões Jeová nunca aceitaram isso. Hoje o site jw.org é o site mais traduzido do mundo, ele está em mais de 1.050 línguas. Quantos milhões valeriam para que as empresas com atuação global pudessem pôr suas propagandas no site, no material produzido digitalmente pela jw.org? E por que o corpo governante não aceita isso? É incoerente, já que o negócio dos 8 velhinhos, segundo o opositor, é dinheiro, está se perdendo muita oportunidade está sendo perdida de arrecadar dinheiro. Flexibilizaria os desassociados, porque eles continuariam frequentando, dando contribuição. É muita incoerência, né? Já que o negócio da empresa é dinheiro e ela expulsa o suposto doador, a fonte de receita, ela deixa muita fonte de receita que ela poderia estar embolsando, entrando no caixa, e ela despreza. Incrível!